Abra a palavra de Deus comigo. Lá em Romanos, capítulo de número 6, nós vamos ler o que está escrito. Versículo de número 11. Assim que você encontrar, diga glória a Deus. Ontem nós ficamos 24 horas em oração, amados. Regando esse altar. Essa igreja está regada com oração. Nós ungimos todas as cadeiras, já profetizando. Essa pessoa que se assentar aqui vai ser muito feliz, vai ser muito abençoado. Vai ter muita paz, muita alegria no coração. Amém? Esse altar ontem fluiu um rio de oração, levando embora toda a tristeza. E eu creio, amados, creio mesmo, que Deus ele vai mudar as nossas vidas em nome de Jesus. Mas se tem uma coisa que muda verdadeiramente a vida, é a palavra de Deus. Amém? Então, Romanos capítulo 6, no versículo de número 11, a palavra do nosso Deus, ela diz assim: assim também vos considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E daí? Havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo vieste a obedecer de coração uma forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne, assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando erais escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas do que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Quem aqui crê que Deus ele tem algo muito especial nessa manhã, diga glória a Deus. Põe a mão assim na altura do teu coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, a tua palavra vai ser ministrada nessa congregação, Pai. E, meu Deus, eu já sinto a tua presença em nosso meio. E eu sei, meu Deus, que essa palavra, ela vai vir luz, como luz no caminho daquele que estava em trevas. Ela vai, meu Deus, descortinar muita coisa, porque, meu Deus, nós precisamos do teu Santo Espírito para que a capacidade que vem de ti esteja sobre nós. Então, meu Deus, não nos deixe sair daqui sem entender o que foi lido, não nos deixe sair daqui sem compreender o que realmente o Senhor quer falar conosco. Então, meu Deus, nós damos liberdade para que o Senhor venha falar conosco do seu modo, da tua maneira. Se tiver, meu Deus, que nos exortar, nos exorte. Se tiver que nos abençoar, nos abençoe. Mas não nos deixe sair daqui sem a tua presença, Pai.
em nome de Jesus. Que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte o nome do Senhor. Diga glória a Deus. Diga graças a Deus. E por favor, igreja, pode se assentar e preste bastante atenção, porque essa palavra, ela vai ser bênção para a tua vida, assim como todas são. Mas hoje Deus ele vai tratar de vários assuntos que, se você abrir o teu coração para Deus, você vai sair daqui uma pessoa completamente diferente, em nome de Jesus. Amém? Amados, tudo novo é o que uma pessoa que vive para a glória de Deus, assim como Paulo, ele veio escrevendo aos irmãos da igreja de Roma, ele vai falar com ele: olha, vocês têm que viver, e tudo que vocês fizerem, façam para que Deus seja glorificado, para que o nome do Senhor seja glorificado. Vocês morreram quando Cristo morreu e ressuscitaram como ele ressuscitou. Então vocês vivam como ele viveu. Vivam para a glória de Deus. E tudo novo, amados, é o que uma pessoa que vive para a glória de Deus, ela passa a experimentar. Primeiro, porque ela já não quer voltar mais para trás. Ela já sabe o gosto amargo de uma vida pecaminosa. Às vezes, eu procuro o entendimento de Deus acerca desse assunto. Porque uma coisa é você não saber o que é bom. Uma coisa é você saber somente o que é ruim. Mas outra coisa é você saber o que é bom e querer de volta aquilo que é ruim. Igual, por exemplo, se alguém virar para você e falar assim: bebe esse copo de fel. A pessoa ela dá um biquinho para nossa amarga, né? Amarga, o gosto do fel fica na boca da pessoa pelo resto da vida dela. A ponto de alguém falar: você quer um pouquinho de fel? A pessoa fala: Deus me livre. Eu não quero, porque eu já sei que é amargo. Só que tem pessoas que viveram uma vida amarga, viveram uma vida debaixo do chicote da miséria, amados. E de repente foram para Cristo, começaram a viver uma vida com Deus e de repente preferiram voltar para a vida amarga, para a vida ruim. Então, aquele que quer viver para a glória de Deus, vive tudo novo, porque primeiramente ele não quer voltar mais para trás, ele sabe aquilo que é amargo. Você que está aqui, quer voltar para trás? Quer? Sim ou não? Ah, pastor, lógico que não. Eu vivia aí pelas ruas caído, eu vivia passando vergonha na minha família, eu não quero mais isso. Então, a oportunidade que foi dada, foi oferecida, aquele que vive para a glória de Deus, ele sempre vai aproveitá-la. Mas, segundo, porque Deus ele sempre vai honrar os esforços que os seus filhos fazem. Por isso que a pessoa que vive para a glória de Deus, ela tende a viver tudo novo, experimentar coisas novas, porque ela sempre vai se esforçar. Diz aqui em 1 Coríntios, capítulo de número 15, deixa marcado aí em Romanos, porque nós já vamos entrar na exposição, mas eu quero ler com você 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo de número 58, o próprio apóstolo Paulo, ele vai fazer essa afirmação, que o nosso esforço, quando você luta contra o pecado, quando você luta para viver uma vida diferente, sempre Deus ele vai nos honrar. Diz aqui, 1 Coríntios 15, 58, diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Ou seja, tudo que você se esforçar, Deus ele vai te honrar. E eu já quero te dizer, você que já levantou nessa manhã, com alegria no teu coração, se esforçou para estar aqui, creio, e creia também que Deus ele já está te honrando, já está trabalhando em teu favor para abençoar a tua vida. Amém?
Diga glória a Deus. E agora, nós vamos entrar na exposição aqui em Romanos capítulo 6. Nós vamos ler versículo por versículo e você vai entender o que Deus ele está falando através da vida do apóstolo Paulo. Vou ler o versículo 11 e 12. Romanos 6, versículo 11 e 12 diz assim: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Amém? A pessoa, amados, que quer viver para a glória de Deus, ela passa a não obedecer mais às suas paixões, ou seja, os seus desejos. Igual, por exemplo, aqui o apóstolo Paulo, ele está dizendo como um filho que desobedece o pai. Você já deu uma ordem para o seu filho que ele desobedeceu? Já? Quem já levanta a mão? Não dá vontade de dar nele uma chinelada ou jogar um trem nele que tiver na mão? Ele está usando o mesmo exemplo. Como um filho que desobedece o pai, ou, por exemplo, o servo que desobedece o Senhor, assim tem que ser o servo de Deus. O pecado, ele quer que você obedeça a ele. Faça a vontade dele. Venha para ele. Obedeça cabalmente tudo aquilo que ele te disser. Mas ele está dizendo que você que quer viver para a glória de Deus, tem que desobedecer o pecado. Sabe aquele filho pirracento? Eu não vou fazer isso. Você tem que falar, eu não vou. O pecado quer que você caia. O vício quer que você beba, quer que você fume, quer que use drogas, quer que você faça coisas terríveis. Mas Paulo está dizendo que nós temos que desobedecer o pecado como um filho desobedece o pai. Dizendo, não vou fazer. Posso até sofrer, pode me bater, que eu não vou fazer isso. Claro que para os pais é diferente, né? Eu me lembro uma vez que eu falei com a minha mãe, pode me bater que eu não vou para a escola. Eu cheguei na escola todo esfolado. Não brinca com seus pais não, viu? Mas contra o pecado, seja desobediente, ainda que o pecado ele tente te dominar, que você sinta aflições no teu corpo, vai valer a pena você ser fiel a Deus. Diga para quem está do teu lado, lute contra o pecado. Quem vive para a glória de Deus, amados, desobedece o pecado, porque o pecado ele chama ela e ela não vai, ela fala, não vou não, pode ir que eu não vou. Não, mas vamos sair. Não vou. Ou então até marca, não pode deixar que eu vou, mas chega na hora e fala, eu não vou. Poxa, você falhou, não, eu não obedeço, mas o pecado. É assim que é a vida daquele que quer viver para a glória de Deus. Ele não pode sucumbir, fazer a vontade do mal, fazer aquilo que o maligno quer que você faça. Versículo de número 13, diz aqui, Romanos 6, 13, diz assim, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Antes, quando outrora éramos pecadores, os nossos membros do nosso corpo eram utilizados para pecar. Igual, por exemplo, a mão é um dos membros do corpo que são utilizados muito para o pecado. A pessoa que, por exemplo, ela vai roubar, ela usa a mão dela. Que vai bater, ou que até mesmo, deixa eu ver aqui, vai se masturbar, ela usa a mão dela. A mão, ela é instrumento do pecado. Igual, por exemplo, a nossa cabeça, a nossa mente, ela é instrumento do pecado. Porque o que passa aqui dentro na mente de um pecador é algo terrível. É coisas terríveis. É onde começa a sala do mal, é na mente da pessoa. A nossa cabeça ela é usada para pecar.
A nossa boca, por exemplo, você fala palavrão, você xinga, você ofende. Só que Paulo está dizendo, ó, como antes vocês usavam os seus membros para pecar, agora vocês vão usá-los para a glória do Senhor. Antes vocês eram escravos, dominados pelo pecado. Mas agora os membros do vosso corpo que você oferecia para o pecado, oferece para Deus. Oferece para o Senhor para que Ele seja glorificado. Use, por exemplo, as suas mãos levantadas ao céu, igual uma simples oração que nós fizemos. Estenda a tua mão em direção à tua casa. Aí a pessoa estende. Você está oferecendo as suas mãos, dizendo para Deus, Senhor, eis-me aqui, usa-me. Usa-me como instrumento seu. A tua mente, em vez de ser aquela mente atribulada, aquela mente que está completamente danificada por causa do sofrimento que você tem vivido. Mas quando você fala com Deus, Senhor, usa a minha mente, usa a minha boca para falar. Eu quero ser um instrumento seu, eu quero ser um instrumento do Senhor. Meu irmão, hoje em nome de Jesus, Deus, Ele nessa manhã aqui, Ele vai levantar instrumentos dEle, não que Ele vai usar uma vez, mas Ele vai usar sempre para que o nome dEle seja glorificado. Diga para o Senhor, eis-me aqui, Senhor. Amém? Mas tem que ser da mesma forma. Você se empenhava para o pecado, se empenhe em buscar a Deus. Diz aqui no versículo 14, Romanos 6, versículo 14, diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Amados, é muito interessante. Paulo está dizendo, ó, se você viver para a glória de Deus, o pecado, ele não terá mais domínio sobre vocês. E amados, a palavra domínio, no grego, ela dá a ideia de confinamento. É como se o pecado, ele te trancasse numa salinha e criasse você ali confinado. Ele dominava você. Ele te mantia preso. Você fazia só o que ele queria, andava onde ele andava. Era assim ou não é? Amados, eu tenho coisas que a gente vai olhando. Eu não sei se você tem muita fotografia em casa. Antigamente não tinha esse negócio de celular. Tem muito álbum de fotografia. Quem tem álbum de fotografia em casa? Você lembra quando você estava na capa? Você olhava e falava assim, nossa, é só pele e osso isso aqui. Dá até vergonha, né? Fala, meu Deus. Aí começa a vir aquelas fotos. Que às vezes você está com um copo de cerveja na mão. Aí você olha para aquela foto na cachoeira. Você fala, nossa, esse dia deu um maior porradão, um maior brigão. Que dia terrível. Que dia terrível. Como eu não devia nem ter ido lá. Mas por que você estava lá? Por causa que você estava confinado. O pecado, ele te dominava. Aonde ele queria que você fosse, quando você menos assustava, você ia. Você chegava às 6 horas da manhã. Pulou a noite inteira. Se chegasse alguém 7 horas falando, vamos embora? Vamos embora? Partiu? Vamos embora. Catava qualquer roupa e ia. Por causa que você era confinado pelo pecado. Ele te trancou numa sala, ele que te alimentava e ele fazia o que queria da tua vida. Mas aquele que vive para a glória de Deus, o pecado, ele não domina, você não é mais confinado, você é livre. Você saiu, Deus, ele abriu a porta e falou, sai daí. Ele te tirou daquele confinamento, tinha cadeias te prendendo, ele quebrou as cadeias e falou, sai daí, sai desse confinamento. E amados, a gente continua, podemos pecar? Podemos, mas amados, o pecado ele não nos domina mais, sabe por quê? Nós já somos propriedade de outra pessoa, que é o Deus Todo-Poderoso, que é o Deus vivo, que é Cristo Jesus, que pagou o preço pelas nossas vidas. Amém? Então, amados, aqui no versículo 15, Paulo ele vai começar a tratar um pouco mais pesado desse assunto de escravidão, de lei, de graça, de santificação. E diz aqui no versículo 15, eu quero que você acompanhe, que ele vai levantar uma indagação. Diz aqui, e daí? Havemos de pecar
porque não estamos debaixo da lei, sim da graça. De modo nenhum. Ou seja, Paulo está dizendo que nós podemos então pecar à vontade. Será? Nós podemos pecar porque nós estamos na graça mesmo, nós não temos lei, nós não temos condenação. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Nós vamos chegar lá. E você vai ver que o contexto é diferente. Se você, por exemplo, viver uma vida de pecador inveterado, não espera não, a condenação ela virá. Porque não houve conversão, não houve mudança. A pessoa continua vivendo do mesmo jeito. E tem pessoas, amado, pior de tudo, que estão pregando isso. Pregando. Você vê esses pregadores aí, coach, que vai levar um monte de gente para o inferno, que são guias de cegos. E eles mesmos estão cegos pelo próprio pecado. Tem pessoas que acreditam, não tem condenação. Cristo não me condena. Condena sim. Não cai nessa besteira, não. Ele te justifica se você agir como um justificado por ele. Não adianta. Eu posso estar na igreja. Se eu vivo uma vida como se não tivesse em Cristo, eu vou para o inferno. Pregando a palavra, com microfone interno e tudo. Você também. Aí ele está levantando. Não, nós estamos no tempo da graça, então nós podemos pecar à vontade. Não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. A pessoa que valoriza, que entende o que é a graça de Deus, ela luta contra o pecado para não pecar, porque alguém teve que morrer por ela, no lugar dela. Quando a pessoa ela entende a graça de Deus na nossa vida, ela até para levantar, conversar fiado com alguém, ela pensa 2, 3 vezes, porque alguém teve que morrer, mano. É muito sério. E ele continua dizendo aqui, no versículo 16, não sabeis que aquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo modo, a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Ou seja, Paulo ele mostra que a pessoa ela é serva daquilo que ela escolhe obedecer. Se ela escolhe obedecer a Deus, ela é serva de Deus. Se ela escolhe obedecer o diabo, ela é serva do diabo. Se ela escolheu, quem ela escolher, ela vai ser serva. Pastor, mas não é possível que tem pessoas que preferem escolher ser servas do diabo. Tem, amado. Você não vê que tem pessoas que são cavalos do diabo, que são chamadas dessa forma. No centro de Macumba, é o meu cavalo. Tem pessoa que entra de madrugada num cemitério. Tem gente que tem medo de passar na porta. Outros entram de madrugada, abre ali o sepulcro, pega ali um crânio de uma pessoa e leva para ali para fazer um trabalho. Como que uma pessoa, ela escolheu ser escravo do diabo, ser servo de Satanás, fazer a vontade do diabo, para servir ao diabo. Eu já fui escravo do diabo. Eu levantava bebendo, amado. Eu levantava abrindo uma latinha de cerveja antes de escovar os dentes. Como que uma pessoa pode viver assim? Como que uma pessoa pode viver desse jeito? Ele escolheu servir, eu escolhi aquele estilo de vida naquele momento. Então, quando você começa a servir ao diabo, você vai colher o que o diabo tem para você. Uma vida ruim, uma vida limitada, uma vida que parece que está indo bem, mas na verdade não está. Que parece que você está dominando tudo, mas na verdade você está se afundando. Você está se fazendo mal para você mesmo. É assim. Assim como também tem pessoas que escolhem servir a Deus. Hoje eu sirvo a Deus. É Deus quem eu escolhi servir.
Por isso que tem dia que Deus ele fala, 3 horas da manhã, levanta e vai para o monte orar. Eu levanto, sim, Senhor, vou lá, pego a minha roupa, ponho uma blusa de frio e vou orar. Entro qualquer hora na escuridão e vou orando, sabendo que Deus ele está na minha frente. É escolha. Só que uma coisa que a pessoa ela não pode é ficar em cima do muro. Ela tem que escolher quem que ela vai servir. Jesus, ele mesmo disse, lá em Mateus capítulo de número 6, no versículo de número 24, ele vai dizer assim, que você não pode servir dois senhores. Ou você vai deixar um e vai servir mais o outro, ou você vai deixar esse e vai começar a servir esse. Você não pode. Aí você não é servo, você é político. Você precisa escolher quem que você serve, se é Deus ou o pecado. Você tem que escolher se você muda o estilo de vida ou não. Se você vai ter um estilo de vida de homem de Deus, de mulher de Deus, ou de uma pessoa que não conhece a Deus. Você não pode, coração dividido, ele não prospera, mano. Tudo na tua vida, que o teu coração, enquanto você não toma uma decisão, você está no meio do caminho, a tua vida não anda, você não vai nem para a direita e nem para a esquerda. Por isso que Paulo está dizendo, ó, vocês têm que escolher, porque quem vocês escolher, ele será o seu Senhor. E tem pessoas que dizem assim, eu prefiro o pecado. Eu prefiro o pecado. Ah, pastor, servir a Deus é difícil demais. Deus, ele me coloca no estreito, mas ele me coloca também. Ele nos coloca. Da mesma maneira que o pecado, ele te confinava, Deus, ele abriu, foi a porta e falou, isso tudo aqui é céus. Mas tem gente que quer voltar e se trancar na portinha e falar, eu prefiro isso aqui. Eu prefiro essa vida, esse bagaço. Em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, Deus, ele está colocando diante de você, porque se você tomar a decisão correta nessa manhã, não será mais um culto na tua vida, não. Vai ser o melhor culto na tua vida, porque vai ficar marcado como um dia que Deus, ele mudou a tua história, em nome de Jesus. Escolha servir a Deus hoje, com alegria no teu coração, que ele vai te honrar. Amém? E ele continua tratando isso com a igreja. Diz aqui no versículo de número 17, diz assim o seguinte, ó, Romanos 6, 17, diz, mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo vieste a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregue. Amém? Diga assim, graças a Deus. Mas diga com o coração, graças a Deus. Amados, graças a Deus que nós somos libertos, viu? Oh, eu não tenho saudade nenhuma. Não tenho saudade nenhuma do pecado, não tenho saudade nenhuma. Graças a Deus que nós somos libertos. Mas você está percebendo? Paulo está dizendo, graças a Deus. Ele está dizendo, graças a mim que eu consegui sair dessa. Não pode se esquecer de quem te tirou, não. Tem muita gente que esquece de Deus quando as coisas começam a dar certo. Por isso que ele está dizendo, graças a Deus. Ele não está dizendo assim, eu pela minha força de vontade, eu parei de perseguir os cristãos. Não, é graças a Deus. Nunca se esqueça disso. Toda a honra, toda a glória tem que ser dada a Deus, amado. Graças a eles. Tem pessoas que gostam de enaltecer os seus próprios méritos. Mas aquele que vive para a glória de Deus, enaltece e dá todo o mérito ao Senhor. E Paulo está dizendo aqui que somente a constância da pessoa na presença de Deus. O que é constância? É frequência, mano. É você estar constantemente, frequentemente na presença de Deus, que as coisas elas vão ser de uma maneira diferente na tua vida. Eu falo com as pessoas, é escolha. Você tem que ver o que te faz melhor, o que te faz bem. Quando eu me converti, amados,
Eu não gosto de contar muitos testemunhos, não, mas é para edificação. Quando eu me converti, eu contava até para o meu filho dentro do carro, que ele veio. Ai, pai, eu estou com o corpo todo doendo, estou todo travado, deixa eu ficar em casa. Eu falei, você vai para a igreja agora. Pode arrumar e vir. Seu compromisso é com Deus. E aí, ele veio ali todo travado. Eu falei, meu filho, quando eu me converti, eu trabalhava todos os domingos, folgava um por mês. Mas na parte da manhã tinha culto e eu gostava de ir no culto. Eu pegava serviço meio-dia, só que eu gostava de jogar uma bola também. Eu era um craque, sabe? Eu quase era profissional ali no meio deles ali. Porque eu jogava no meio dos cinquentão, sabe? O pessoal mais gordinho. Aí eu deitava, e eu era o cara, aí eu ia para cima. Mas, amados, chegou um momento que eu peguei e tive que fazer uma escolha. Ou eu fico com o futebol, ou eu fico com Deus. Ou então eu vou uma vez só no mês na igreja. Eu falei, peraí, que estilo de vida é essa? Quem que eu estou servindo? Quem que eu escolhi servir? Eu entreguei minha vida, foi para Deus. É Ele quem vai decidir a minha vida. É Ele quem vai mudar a minha história. Então eu tenho que ter mais constância com Deus para que a minha vida venha a ser diferente. Para que as coisas venham a acontecer. Não é Deus que muda a vida, sim ou não, igreja? Então é com Deus que eu tenho que estar. É com Deus que eu tenho que caminhar. Então eu falei, eu abro mão, agradeci todo mundo. Eu falei, vocês vão sentir minha falta aqui, mas eu tenho certeza que o céu ganhou mais uma vez. O céu ele nunca perde, que seja na morte, que seja quando nós renunciamos, o céu ele nunca vai perder. Sabe por quê? Porque o general de guerra ele mora lá, ele habita lá, ele é Senhor. Ele te traz, ele te reconcilia com ele. Amém? É a tua constância. Antes você amava estar em lugares profanos, mas hoje a sua alegria está onde? Na casa de Deus, diante de Deus. Se tem ali uns irmãozinhos falando de Deus, você chega ali, você fica conversando horas, a tua alegria está ali. Se tem aquele bolinho de irmão cristão, você fala, vamos fazer uma oração aqui, aí Deus ele renova. A tua alegria é essa. Antes não. Você queria estar em qualquer inferninho da vida, você queria estar. Mas hoje a tua alegria mudou. A tua alegria ela está em Deus. Amém? Vamos aplaudir o nome do Senhor, amado. Aleluia. Romanos 6:19, Paulo ele continua dizendo, falo como homem, ele reconhece. Aqui quando ele diz assim, falo como homem, ele reconhece que o homem é falho. Eu e você somos falhos. A natureza humana é falha. E ele diz aqui, falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Parece que ele está dizendo a mesma coisa, mas não é. Porque Paulo, antes ele fala, nós temos que servir o nosso corpo para a justiça. Agora não, é a justiça para a santificação. O que é isso, amados? Antes, no pecado, quando nós éramos servos do pecado, você fazia de tudo para agradá-lo. Você fazia de tudo para agradar o pecado. Igual, por exemplo, quem aqui já comprou roupa para sair? Levanta a mão. Quando estava no pecado também, levanta a mão. Eu vou comprar essa mini saia aqui, se tiver 2 dedos de palmo, não, tá ótima essa aqui. Você já comprou roupa para pecar. Nossa, essa blusa aqui, aquela camisetinha, mamãe tô forte, vai ficar um arraso, né? Comprou roupa para pecar. Isso é o quê? Você fazendo o possível para ser não um pecador, mas um pecador profissional. Um pecador com pedigree, com carteirinha. Já fez de tudo para agradá-lo. Paulo está dizendo, agora na graça de Deus, você tem que fazer a mesma coisa. Você tem que ser um santificado de carteirinha. Até roupa para ficar mais santo você compra.
Embora Deus ele não vê isso na roupa, viu, amado? Mas aquele que é do reino de Deus sabe se vestir direitinho. Sabe se vestir. Ele se empenha. Ele olha e fala, não, eu não posso, eu tenho que melhorar mais ainda. Ele vai se empenhar para viver em santidade. Ou seja, eu não posso ser menos consagrado a Deus do que um ímpio. Ele é dedicado ao pecado. Você já viu? O ímpio, ele dedica dinheiro, tempo e a vida inteira no pecado, amados. Igual ele enfrenta o supermercado 8 horas da manhã para encher o carrinho de cerveja, para correr para a polpa gelar, para meio-dia estar gelado. Ele já deixa ali tudo organizado, já escolhe os CDs, baixa a música na internet para escutar a música mais pornográfica possível. Nós, como santos, santificados pelo Senhor, nós não podemos ter o menos empenho que o ímpio tem. Antes nós oferecíamos e agradávamos o pecado. Agora eu quero agradar a Deus, vou me dedicar a Deus. Eu vou levantar cedo, vou ter vida de oração, vou organizar a minha vida, vou preparar tudo certinho, vou deixar o louvor que eu vou ouvir no carro já tudo no jeito, já vou pegar a minha Bíblia. Só que aí eu te pergunto uma coisa. Você tem se dedicado a Deus da mesma maneira que um dia você se dedicou ao pecado? Hein? Ah não, já estou atrasado, vamos embora. Ah, peraí, é só o louvor mesmo que vai começar primeiro. Não, mas o louvor a gente tem que chegar, é antes do louvor para orar. Para limpar o nosso coração, para não apresentar fogo estranho para Deus. Você tem se dedicado mesmo? Ou hoje você levantou quase sonâmbulo e falou, vou para a igreja, tchau. Me dá minha Bíblia aqui que eu estou indo. Amados, nós não podemos aceitar quem vive para a glória de Deus. Eu vejo o ímpio gritando na rua, amados. Gritando pecado na rua. Mas cadê os cristãos que na rua vão gritar o nome do Senhor? Dizer que Jesus salva, dá os glórias. Dá glória para Deus. O ímpio está aí, nem aí, rasgando o peito, para mostrar que é pecador. E cadê o povo que vai olhar e vai dizer, nós somos cristãos? É diferente. O ímpio, na roda lá no serviço, ele conta o pecado de uma noite inteira. E todo mundo para ouvir. O servo de Deus, ele fala, se eu falar de cristãos, vão falar que eu sou religioso. Se eu falar de Cristo aqui dentro, vão me perseguir. Meu irmão, se você e eu não tivermos perseguição nessa terra, nós estamos vivendo o evangelho errado. Nós estamos vivendo o evangelho errado. Só que, pastor, eu não gosto de ser perseguido. Ninguém gosta. Por isso que Deus ele deixou claro na palavra dele que por um caminho eles podem vir contra ti, mas por 7 caminhos fugirão de ti, porque ele estará com o povo dele. Louvado seja Deus. O cristão ele tem que ser diferente, embora não está acontecendo. Começa a mudar isso. Começa a se empenhar mais. O cristão abandona, muitas das vezes, nos dias de hoje, o Deus que abriu portas para eles. O Deus que abriu as portas, tem muito cristão abandonando Deus. O Deus que tirou ele do confinamento, tem pessoa abandonando Deus. E se juntando aos pecadores, na roda dos escarnecedores. Vamos voltar o coração para Deus, amado. Diz aqui em Romanos 6, versículo 20, diz assim, Paulo ele aconselhando os irmãos, porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais.
porque o fim delas é morte. A pessoa que serviu ao pecado, ela não tinha nenhuma preocupação com a justiça. Não tinha nenhuma preocupação. A pessoa que é escravo do pecado, ela não tem preocupação em nenhuma em ser justa. Muito pelo contrário, eles chamam isso no mundo, sabe de quê? Esperto. Olha o espertalhão ali, ó, que dá nome todo mundo, deve todo mundo, tem gato em tudo quanto é lugar, não paga nada. É o malandro, que no final o caminho é morte. O mundo chama de espertalhão. Nossa, é esperto demais, hein? Mais uma vez se safou. Mas da justiça de Deus ninguém se safa, mano. E quando a conta chega, ela é cara. A conta é cara. Eu quero fazer uma citação que não é de nenhum pregador. Mas eu lembro no dia que aquele cantor, ele pegou e veio falar a seguinte declaração antes dele morrer. Gente, não mexe com essas porcarias, não. Não fica noite sem dormir, não. Não encha o seu corpo de álcool, de cigarro, de drogas, não. Sabe por quê? A conta chega e a conta é cara. Não dá para pagar. Não dá. Foi uma entrevista que ele deu pouco antes dele morrer, com o corpo totalmente danificado pelas noites e noites e noites da orgias que ele mesmo cantava e anunciava para todo mundo. Ele falou, não vai, não acelera não. A conta chega. E o caminho é a morte. Paulo está dizendo, quando você estava no pecado, o que você colhia, hein? Seu salário ia embora no fim de semana. Você gastava tudo. E ficava reclamando que o serviço era ruim. Essa empresa é ruim, vou sair daqui. O dinheiro não rende. Eu ganho essa mixaria, pode te dobrar, triplicar. Mudar teu salário 100 vezes mais, que sempre você vai viver a mesma coisa, porque a colheita ela vem, amado. Como que você semeia coisas ruins e quer colher a bênção de Deus? Como? Não tem, é um paradoxo, não dá para a pessoa ela se enganar. Em Gálatas 6:7 diz, Deus ele não se deixa escarnecer. Tudo que o homem ele semear, ele também vai colher. Diz aqui, ó, em Provérbios capítulo 14, vamos ler aqui comigo, Provérbios capítulo de número 14, nós já estamos indo para a reta final da mensagem. Diz aqui a palavra de Deus, quem tem ouvidos para ouvir que ouça, viu? Provérbios 14, versículo de número 12. Olha só o que Salomão ele vai nos instruir aqui. Provérbios 14, versículo 12, diz assim: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dele, ao final dele, é caminhos de morte. Repare uma coisa, ele começa dizendo, há caminho, e no final ele diz, caminhos de morte. A pessoa que escolhe o caminho do pecado, ela tem várias opções para ela morrer. O pecado ele abre um leque de opções, é suicídio, é assassinato, é batida de carro, é um monte de coisa. Mexeu com a mulher, pegou e levou, apanhou. Há caminhos de morte, o final. Então, Paulo está dizendo, o que você colhia? Ô pastor, já tive tanta colheita ruim. Em nome de Jesus, não tenha mais. Romanos 6, 22, volta lá. Romanos 6, 22 diz assim, agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Duas coisas aqui muito importantes para você entender. Você foi liberto do pecado para ser servo de Deus. Não é para ficar voando, não. Ah, não, Deus me libertou. É para ser servo de Deus. Diz aqui, ó, vou ler de novo com você.
Diz aqui: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus. Quem é liberto do pecado é para ser servo de Deus. Essa é a primeira coisa que você tem que entender. Você foi liberto para ser servo de Deus. E só, segunda coisa que eu aprendo, que só é servo de Deus aquele que é liberto do pecado. Aquele que continua pecando da mesma maneira que antes, mesmo estando dentro da casa de Deus, pecando da mesma forma, igual no 220, nunca foi servo de Deus. Não é servo de Deus. É uma fraude, é uma farsa. Por isso que a pessoa que foi liberta, ela precisa viver um estilo de vida diferente. O homem que serve a Deus, embora possa praticar o pecado, diz ali a palavra do Senhor, ele escolhe obedecer a Deus. Eu posso praticar, porque nada nos impede. Nada nos impede. Esse aqui é seu irmão, André? É seu irmão? É irmão de careca, né? Como é que tem o nome? Hein? Fábio. Fábio está aqui. Primeira vez que você vem, né, Fábio? Se eu e o Fábio quisermos sair daqui agora e entrar no primeiro boteco, a gente pode. A gente está vivo. A gente está vivo. Ó, respirando. Mas eu escolhi obedecer a Deus. Eu posso ir descer aqui no Itaipu, entrar numa boca de fumo, falar, deixa eu usar uma pedra de crack aqui. Mas não, eu escolhi obedecer a Deus. Eu posso chegar em casa, brigar com a minha esposa. Mas não, escolhi obedecer a Deus. Aquele que é o homem de Deus, que serve a Deus, embora ele possa praticar o pecado, é a escolha que ele faz, define quem ele é. É aquilo que você escolhe que te define. Pastor, tem hora que dá vontade de xingar, de brigar, de abrir a janela, de falar um monte de asneira. E o que você faz? Eu pelo menos penso que você faz isso, tá? Geralmente você engole, respira, você vai ali pro cantinho, dá uma volta, e aí você chega em casa, você pega e retoma a conversa. Tem que dar um tempo. Senão, sabe o quê? A tua escolha vai ser diferente. E ninguém, amados, ninguém, por mais apressado que seja a situação, a pessoa tem que escolher aquilo que é bom para a edificação, para a glória de Deus. Se eu tratar uma pessoa mal, o cristão, ele não pode ser tão reativo para o pecado. A gente é reativo, bateu, levou. Xingou, xingou também. Não, você não pode ser reativo assim. O cristão, ele tem que ser proativo. A atividade dele ela tem que ser proveitosa. Nem tudo que é rápido é o certo. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Então, nós precisamos entender isso. Paulo ele diz assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei ser dominado por nenhuma delas. Amém? E para finalizar, Romanos 6, 23 diz assim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? O salário é o que você merece. Você se empenhou para isso. Você pecou, você merece. É direito seu a morte. É direito. O salário é o direito do trabalhador. E a morte é o que todos nós merecíamos por sermos pecadores. Mas a palavra de Deus ela diz que o dom de Deus é a vida eterna. E a palavra dom, ela nos dá a ideia de um presente fora de época. Igual uma coisa é você chegar com um presente no aniversário de uma pessoa. A Janaína fez aniversário. Janaína, eu venho com a mãozinha assim para trás, olha, e ela já está no meu aniversário, eu sei que eu vou ganhar alguma coisa e não está com a mão vazia. Está aqui, seu presente. Maravilha, ela abre ali.
Mas outra coisa, ela não está nem esperando. Você chega com a mão assim, Janaína. Ela falou, o que foi, pastor? Tem um negócio para você. É mesmo, mas hoje por quê? Eu não estou merecendo, não é meu aniversário, não é nenhuma data especial. A graça é como se fosse um presente fora de época. A salvação, o dom é isso. É um presente fora de data especial. Que você nem está esperando, nem estava merecendo, e mesmo assim você vai ganhar e fala, poxa, nem era meu aniversário, eu ganhei isso aqui. Nem merecia. E assim é o dom de Deus. Ele é como um presente que nós não merecemos, que nós não fazíamos caso até pouco tempo, e Deus nos dá. É um presente imerecido. É um presente, é um dom. Só que, amados, deixa eu te perguntar uma coisa. Você daria um presente para quem te faz mal? Aquela vizinha que não pode te ver, que você abriu o portão da tua casa, ela já chega lá na janela e fala, vou contar para todo mundo. Aí você chegaria e fala, ó, tá aqui um presente para a senhora, tá por ser a linguadruda da rua, tá aqui, ó, campeã. Não, sabe por que acontece? Porque você não dá presente para quem não merece. Para quem não está fazendo a parte dele direitinho. Igual às vezes eu fico vendo as pessoas, elas buscando dons do Espírito sem merecer. E o dom é um presente. Deus ele vai dar para quem merece. Para quem está buscando direitinho. Às vezes a pessoa está com a vida toda errada. Está falando, Deus, eu quero curar os outros. Não vai. Deus, eu quero falar em língua. Enrola a sua primeiro. É assim, amado. Deus ele não vai dar presente para quem não merece. Porque nós somos feitos imagem e semelhança de Deus. Muitas das nossas características, claro que guardado as devidas proporções, é o que Deus ele é. Aí o dom de Deus é a vida eterna. O presente de Deus é a vida eterna. É um presente fora de época. Para quem, hein? Para quem? Diz aqui, ó. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não é para toda a humanidade, é para quem coloca a vida na presença do Senhor Jesus. Quando você renuncia e fala, eu quero é Jesus na minha vida, Ele te ama, Deus Ele te ama, e o dom é esse presente fora de época, que você nem estava esperando, que pode acontecer a qualquer momento, de nós estarmos aqui em meio a uma pandemia, e o Senhor fala, hoje eu entrego esse presente maravilhoso na mão dessa pessoa. Hoje eu entrego a vida eterna que eu tenho preparado aqui para elas. Mas para aqueles que estão em Cristo, somente em Cristo. Não é em Maria, não é Aparecida, não é Kardec, não é no pastor, não é na bandeira do ministério, é em Cristo. Amém? Quem entendeu isso, diga glória a Deus. Então toda a igreja fique de pé. Louvado seja Deus. Põe a mão assim na altura do teu coração, amado. Louvado seja Deus. Diga graças a Deus. Graças a Deus, né, que nós estamos aqui nessa manhã. E o melhor de tudo, amados, de estarmos aqui, porque além de ouvirmos a palavra e entendermos, isso é culto racional. Você ouve a palavra e entende, mas como um servo de Deus racional, você pratica o que você ouviu. Você ouve, entende, eu entendi, você entendeu o que você tem que fazer agora? Você que, por exemplo, diz assim, pastor, eu ainda não entreguei a minha vida para o Senhor Jesus. Eu ainda não estou vivendo. Eu não tive essa mudança. Eu não fiz essa escolha. Hoje, o Senhor, Ele te chama para isso. Analisa a tua colheita primeiro. Se está colhendo coisas boas longe do Senhor? Você está colhendo o quê? Ô pastor, só tristeza, só vergonha.
A minha colheita é aquilo que me envergonha. Então, para que você vai continuar desse jeito? Se o Senhor ele pode mudar tudo hoje. Se Ele pode mudar a tua vida agora. Se Ele pode pegar esse copo de fel que você bebe todo dia e jogar fora, amados. E jogar fora da tua vida. E dia após dia, você vai tendo uma transformação. Não há nada melhor do que isso, de ser livre. De ser livre, de não ter medo da morte. Ainda que chegue uma pessoa e metralhe a igreja inteira, a igreja vai para o céu, amado. Aquele que vive para a glória de Deus, que seja, que assim seja. Por isso que hoje, aqui nessa manhã, é muito importante você entender isso. Que não é simplesmente um culto. É o projeto de Deus, é te salvar. E através da tua vida, salvar toda a tua família. Através da tua vida, a tua empresa ser transformada. Eu oro muito a Deus para gerar empresas cristãs mesmo. Para que a bênção do Senhor esteja ali continuamente. Então hoje, quem que você quer servir, hein? Josué ele vai dizer, ó, se vocês vão servir deuses estranhos, em outras palavras, problema seu, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quem que vocês vão servir não me interessa mais, agora eu vou servir a Deus. Eu e a minha família inteira, nós já decidimos ser felizes no Senhor, Ele nos trouxe até aqui, Ele nos manteve de pé, nós atravessamos, foi deserto com Ele, e Ele nunca deixou faltar nada. Talvez você está afastado da igreja, afastado dos caminhos do Senhor, e talvez porque você se entristeceu. Você se entristeceu, está ferido, coração machucado. Hoje o Senhor ele quer te sarar. Ele continua com o projeto dele para a tua vida. A palavra do Senhor, ela diz que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. A obra na tua vida, ela não acabou não. Pastor, mas eu não estou vivendo como servo de Deus. Escolhe hoje. Desobedece o pecado. Ah, mas os meus amigos, não tem nenhum amigo no meio seus. Nenhum. A minha família, se a tua família te afasta de Deus, é o que Jesus ele disse, a minha família é todo aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. Talvez nesse primeiro momento você vai passar por uma prova, mas se você vencer essa prova e for aprovado, toda a tua família servirá a Deus também. Então hoje, se você, por exemplo, diz assim, pastor, estou fraco, estou precisando mais me fortalecer, eu quero orar pela tua vida também, mas a escolha é tua. Se você, por exemplo, diz assim, pastor, quero Jesus na minha vida, eu quero voltar, eu quero pedir perdão a Deus por alguma coisa que está me atormentando, eu quero me fortalecer em Deus, vem aqui na frente que eu quero fazer essa oração por você, quero fazer essa oração para que o Espírito Santo de Deus te fortaleça, mano. É a tua escolha, é o teu sentimento, é o teu pensamento. Porque é o que você escolhe semear, é aquilo que você vai colher. Pastor, eu escolho Deus na minha vida. Então vem aqui na frente que nós vamos orar. É manhã de salvação, não só da família, mas Deus ele quer salvar a todos que creem. Amém? Pastor, eu também quero, eu preciso. Se você está sentindo que é a hora, porque eu acho que já passou da hora. Mas se você diz assim, pastor, eu quero, Deus, vem que eu quero orar pela tua vida em nome de Jesus. Talvez você diz assim, pastor, eu não estou sendo servo demais, não. Eu tenho que me dedicar mais a Deus.
Isso está me machucando muito. Eu estou buscando pouco a Deus. Talvez está acontecendo isso na tua vida. Não espera buscar menos, não. Vem pedir perdão para Deus e pedir para Deus te fortalecer para você buscar Ele mais ainda. Em nome de Jesus, Ele vai levantar a provisão, Ele que vai fazer a mudança, mas é a tua escolha. É quem você escolher como Senhor, é a Ele que você vai servir. Amém? Vocês que estão aqui diante do altar, põe a mão na altura do teu coração, a mão direita. Você que está no teu lugar, estenda as suas mãos em direção à vida dos irmãos. Vocês são intercessores nessa manhã. Profetiza que essa pessoa ela vai se levantar. Profetiza que a fraqueza vai desaparecer. Em nome de Jesus, vamos orar. Você que está aqui diante do altar, vai falando com Deus. Vai pedindo perdão, vai pedindo, me Deus, força, vai colocando a vida na presença dEle, a sua maneira. É você que vai falar com Deus. E eu quero orar pela tua vida. Pai querido, louvado seja o teu nome. Graças a ti, Deus, nós somos libertos, Pai. Graças a Deus, nós podemos chegar com ousadia diante do trono da graça. Por isso, meu Deus, eu te peço aqui, olha, essas pessoas que estão diante do teu altar, reconhecendo, Pai, reconhecendo falhas na sua constância, na tua caminhada, na tua vida com o Senhor. E eu te peço, Deus, que o Senhor, meu Pai, venha assumir novamente, meu Pai, o controle da vida dessa pessoa. Meu Deus, o Senhor está voltando, Pai. Nós não vamos levar para o céu nada dessa terra, porque o que tem aí no céu é muito melhor do que nós temos aqui. Então, meu Deus, que o Senhor trabalhe no coração dos teus filhos. Faça a tua igreja, meu Pai, que seja esse ministério, meu Pai, que ama mais o Senhor, que ama mais as coisas de cima do que as coisas que são de baixo. Em nome de Jesus, ó Deus, nos fortalece nessa caminhada, nos levante, nos edifique, nos dê força para vencer, porque eu creio, meu Pai, que grandes coisas o Senhor tem preparado para todos nós. Nos abençoa na caminhada, nos abençoa até o último dia das nossas vidas, Pai, no nome de Jesus, que assim seja feito. Amém. E graças a Deus.